O Centro-Avre S152 Taran são considerados os tanques mais tóxicos e também os veículos mais pay-to-win aqui do World of Tanks console. Ambos os tanques têm características muito acima das demais e têm uma experiência extremamente quebrada e injusta para todos os jogadores. E uma das principais reclamações da comunidade era justamente um balanceamento para adequar esses tanques e para promover uma justiça maior para o jogo. A Wargame finalmente trouxe isso para o game e agora nerfou tanto o Centro-Avre quanto a S152 Taran. Fique comigo neste conteúdo até o final que eu vou te apresentar todos os detalhes desses balanceamentos, comentar se foi justo ou não e principalmente testar esses tanques aqui no campo de batalha para dar uma opinião definitiva se eles foram de fato bem balanceados. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks console e nesse vídeo eu vou fazer uma cobertura completa dos nerfs do Centro-Avre e também da S152 Taran. Ambos os tanques finalmente foram nerfados aqui no Hot Console e agora nesse vídeo eu vou dividir com vocês todos esses balanceamentos, comentar sobre cada ajuste aqui dos tanques e principalmente testar esses veículos aqui no campo de batalha para responder a grande dúvida se a era dos tanques do Pay to Win ainda vai se permanecer aqui no jogo. E galera, eu estou entregando para vocês esse vídeo logo no primeiro dia que os tanques foram nerfados. Por isso eu peço demais a colaboração e empenho de vocês deixando o seu like, se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito e principalmente compartilhando esse vídeo com seus grupos e amigos que jogam o jogo, até porque esse nerf do Centro-Avre da Taran vai impactar todos os jogadores aqui do jogo. E iniciando o vídeo, eu queria dividir primeiramente o roteiro desse conteúdo com vocês, até porque nessa primeira parte de oficina, eu vou comentar sobre cada nerf aqui nos devidos tanques. E aí, a gente vai, na segunda parte, ir para as gameplays. Eu vou fazer uma partida com o Centro-Avre e uma partida com a S152 Taran. E aí, ao final dessa gameplay, eu vou voltar aqui para a oficina para comentar a minha opinião final, se esses ajustes foram devidos e se foram bons aqui para o jogo. E começando pelo Centro-Avre, galera, ele foi um tanque que foi nerfado aqui em várias áreas. Estarei até deixando na tela para vocês os nerfs aqui. Ele basicamente teve uma alteração aqui na penetração, a munição básica dele caiu 15 mm de perfuração e a munição premium caiu de 240 para 220, uma redução de 20 mm. Além disso, o tanque também teve uma redução na capacidade de dano crítico e também teve uma redução no splash, que é aquele dano quando você atinge um local perto do tanque, ele dá um dano por explosão. Fora isso, o Avre ele também teve um ajuste na dispersão, que está interligado diretamente com a capacidade do tanque fechar a mira. E o principal ponto nerfado do Centro-Avre foi a parte da blindagem, mais especificamente a blindagem da parte baixa do chassi. Como vocês estão vendo, essa placa que eu estou deixando uma seta aqui para vocês, ela foi nerfada aqui severamente. Antigamente, essa placa baixa aqui no Avre tinha uma blindagem de apenas 40 mm, o que para uma placa esforçada, que é justamente essa blindagem de escavadeira, era uma coisa muito alta. E agora a vantagem é que essas placas baixas aqui do Avre estão com apenas 10 mm aqui de blindagem. Ou seja, para furar o Avre na parte baixa vai ser bem mais tranquilo em tese. Mas as outras partes aqui da blindagem do tanque, tanto essa parte alta quanto a torre ou as outras partes aqui do chassi, não foi modificada. Apenas essa parte baixa mesmo, que é justamente o ponto fraco do Avre. Para você que não sabe onde fura o Avre, é justamente nessa parte baixa aqui, mais especificamente nessa parte central. Você consegue furar aqui até com o nível 8. Quando o inimigo esconde essa parte, realmente fica difícil furar, até porque a blindagem frontal do Avre é uma das principais aqui do nível 10. Fora essa blindagem baixa aqui, ele também tem um ponto fraco aqui na cúpula que você pode pegar caso o inimigo esteja vacilando. E aqui, os ajustes no Avre foram esses. Comentando agora sobre a S152 Taran, ela teve modificações em várias áreas, assim como o Centro-Avre também. A começar pelo dano, que antigamente a Taran tinha um dano alfa de 950 aqui no jogo. Agora, graças a Deus, a Wargame ela corrigiu isso e modificou
para 850 de dano aqui por tiro, o que tá pareado às principais caça-tanques aqui do nível. Agora ela não vai ter um dano maior do que E4, do que a 2068, ou que outras caça-tanques aqui do Tier 10. Mas, em contrapartida, a Wargame ela reduziu o reload da Taran. Como vocês estão vendo, de 18.4 foi para 17.6. Em vez deles manterem o mesmo reload, porque a Taran já é muito quebrada, eles ainda melhoraram o reload dela, ou seja, vai ficar elas por elas esse ajuste aqui de dano. Fora isso, o tanque teve uma redução de mais ou menos 200 de DPM aqui, com essas alterações aqui no dano, mas ficou praticamente no 0 a 0. E além desse ajuste aqui no dano, que foi o principal, a Taran ainda teve leve nerf aqui na camuflagem. E por que eu falo leve? Porque foram justamente apenas 7 metros a mais quando está em movimento e apenas 11 metros a mais quando a Taran está 100% parada. Isso aqui não vai mudar nada, galera, até porque a Taran ela tem uma efetividade na camuflagem de 249 metros. Quando você coloca uma Taran no arbusto ou numa zona camuflada, a Taran fica praticamente impossível de detectar, a menos que o inimigo atire. Então isso aqui é um ponto que a Wargame ela deveria ter tido uma atenção maior com a Taran. O Centro-Ave foi mais nerfado em outras áreas aqui do tanque, então isso foi legal. Mas a Taran, basicamente, eles manteram o dano aqui praticamente igual, né, em relação ao DPM, obviamente. Eles reduziram 100, mas eles melhoraram o reload dela. E a camuflagem, eles deram uma nerfada muito basiquinha. Pra quem não sabe, até 2021 a Wargame ela tinha uma política de não nerfar tanques premium, até porque isso envolvia uma série de questões contratuais que poderia até ocorrer de reembolsos aqui por parte da comunidade. E eles alteraram essa lei depois de 2021 para justamente equilibrar esses tanques aqui e nerfar esses veículos premiums aqui que são pay to win. Já é um caminho muito interessante que eles estão seguindo, até porque eles comentaram que vão ficar de olho no feedback dos jogadores em relação a esses nerfs aqui, tanto do Avre quanto da S152 Taran. E o meu objetivo agora vai ser testar esses dois tanques aqui na prática para comentar para vocês se tá realmente justo ou se vai faltar ainda mais balanceamentos para deixar esses tanques aqui equilibrados. Eu vou começar pelo Centro-Avre e na volta da gameplay do Centro-Avre eu já vou emendar numa gameplay com S152 Taran. Então, bora começar aqui o conteúdo prático das batalhas. E agora, galera, começando a nossa gameplay aqui com o Centro-Avre, o médio britânico de nível 10 que foi nerfado em várias áreas, como eu adiantei para vocês na oficina. O teste que a gente vai fazer em Rio das Pérolas, como vocês estão vendo, é uma gameplay aqui de nível 10 com vários tanques pesados e médios, numa condição que vai dar para testar o Avre de maneira 100%. Até porque esse mapa aqui ele une conceitos de cidade e conceitos abertos. E o Avre, como eu passei pra vocês, foi nerfado em várias áreas. E aí vai dar pra testar cada uma aqui nesse mapa e principalmente nesse matchmaking, que foi muito bom que a gente pegou aqui. Tem bastante tier 9 ali pra complementar essa partida e eu tô me posicionando aqui no meio pra justamente testar aqui o tanque. Sempre fica um player aqui nessa passagem, então eu vou ficar até atento aqui na primeira munição mesmo. Ó, T30 aqui. Deu pra passar aqui. E já tem tanto uma 4005 quanto um BC aqui nessa parte central. E o nosso Action tá querendo combater o Super Mega. Já morreu, né? O BC, inclusive... será que dá pra pegar ele? Cara, dá pra pegar ele. Cara, como que não rodou? Nossa, deixou o cara... Com 89 ele vai se matar, quer ver? Ele pulou da ponte, velho. E dá pra pegar essa 4005, que eu acho que ela tá carregando ainda. Eu vou puxar ela aqui, cara. O Avre tem muita força nessa parte de cidade aqui. Simplesmente 1518. Cara, 2800 de dano em questão de 30 segundos, cara. Pra mostrar pra vocês que a força desse tanque aqui é difícil de ser nerfada, cara. Ainda teve 103 na parte baixa e um WZ5A lá na direita. Cara, essa posição Rio das Pérolas é muito boa, galera. Nossa, até respirar um pouco aqui. M103 aqui, não dá pra furar ele aqui, deu pra rodar ainda muito alto, rodou quase 700 de dano ali, eu consegui pegar o track dele ali ainda. Como eu passei pra vocês, o Avre foi nerfado aqui severamente na parte da munição. Então assim, ó, Grid 15. Ó, consegui bounçar, cara, consegui dar bounce, mas ele atirou bem na parte alta aqui do tanque. Ó, o WZ5A. Boa! 1420 ainda quebrou o track dela, velho. Cara, eu segurei 2 tiros aqui e um foi na parte baixa, tá? A parte que foi modificada que eu vi ali, que foi o tiro do 5A. Ó, mais um tiro bloqueado da grilha aqui, hein, velho. Mais um dano bloqueado, cara. Dá pra pegar o 5A ali que ele tá parado.
Ó, deu pra 304, rodou um pouco baixo porque pegou na lateral. E ó, mais um tiro aqui que eu consegui. Ó, mas, cara, eu tô bloqueando tudo aqui, galera. Simplesmente a blindagem dele ainda fica muito boa. Cara, que desse tiro, velho? É um Avri na lateral, velho. Nossa, mano, o M60 tá aqui comigo, não viu nada, né? Eu vou puxar ele aqui porque ele tá carregando aqui agora, dá pra pegar ele. Ó, deu pra rodar 586, um bom dano, deu pra conseguir complementar o track. Cara, simplesmente em 3 minutos aqui nessa parte central, a gente conseguiu rodar 7k de dano combinado aqui praticamente. Ainda tem aquele 5 ali na direita, que eu acho que eu vou até dar uma ignorada nele aqui. Ele tá recuado ali. Será que dá pra pegar ele ainda? Acho que eu vou tentar arriscar um blind aqui ainda. Ah, na hora que eu atiro ele pega e toma track, beleza. Ó, tem 2 pesados ali na parte da direita, que inclusive estão brigando contra os nossos médios. E falando mais especificamente sobre o nerf aqui do Avri, ele pegou e teve ajustes em várias partes que eu mostrei pra vocês. Na prática, nessa gameplay e nas outras, eu não tô sentindo tanta diferença assim no tanque. Até porque o principal ponto aqui do Avri foi justamente a parte da penetração, que foi reduzida em 15 da munição padrão, que é essa aqui que eu estou utilizando, que tem 17, e tem mais 16 aqui na hash premium, que foi reduzida em 20mm aqui, de 240 foi para 220. Ou seja, é uma redução bastante significativa e que você vai sofrer para pegar esses super pesados aqui. Inclusive tem dois aqui, tem o Tiger Mouse e esse VK72, que ele tá até de costas aqui, dá pra furar ele tranquilamente aqui. Eu vou até pôr a segunda munição, porque ela tem mais penetração, pra pegar... Aí, boa! 701 de dano porque eu peguei a traseira da torre dele. Agora eu vou trocar pra bala padrão aqui, que essa que tem 240, essa aqui 15. E acho que eu vou colocar de... Acho que dá pra matar o Tiger Mouse aqui nessa, hein? Dá pra pegar por causa da lateral. Caraca, velho, simplesmente 1086 de dano, furou a lateral do Tiger Mouse, pra mostrar pra vocês que essa perfuração aqui do Avri é muito roubada ainda, por mais que tenha redução, o tanque ainda ficou simplesmente insano. Uma gameplay sensacional de 7577 de dano direto, a gente conseguiu pegar 2k de bloqueio, 1200 de auxílio aqui, 94k de prata aqui ainda. Deu pra pegar a maestria de número 1, tá? Poderia até ter vendido esse tanker e a nossa marca tá em 92, caiu bastante. Eu consegui carregar esse time aqui de maneira unânime. E já no pique aqui, vamos voltar pra oficina pra gente concluir a gameplay com o Centro Avri e já emendar aqui na S152 Taran, porque eu vou testar ela aqui também pra dar as minhas opiniões sobre ela. Então, bora começar aqui a gameplay com a Taran. E agora, galera, iniciando a nossa gameplay com a S152 Taran e um dos melhores mapas para testar a caça-tanque, que é justamente no mapa Marinovka, um mapa muito aberto e que veio numa gameplay ainda melhor. Como vocês estão vendo, apenas 4 tanques de nível 10, o restante é tudo tanque de tier 9, então vai dar para testar o tanque numa condição muito boa. E como eu adiantei para vocês na parte da oficina, a Taran, ela teve alterações na parte do dano, da camuflagem e também algumas outras estatísticas aqui por dentro da arma. O que acontece é que a principal mudança da Taran foi com certeza o dano dela, que antigamente era um dano muito elevado de 950 por tiro, e agora ela reduziu para 850 de alfa, o que na prática ajustou demais a parte aqui do equilíbrio em relação às outras caça-tanques, principalmente porque E4, Grid 15, 268, elas têm um dano que era consideravelmente menor do que Taran, então acaba que ficava a maioria das TDs um pouco inúteis. Então isso foi um equilíbrio muito legal, tanto que vocês vão ver aqui nos tiros que vai rodar com muita frequência 800 de dano. Às vezes você consegue rodar até menos, questão de 700, então isso é um ponto que equilibrou bastante, mas em compensação o reload dela ficou ainda mais rápido, então acaba que meio que ficou elas por elas ali na parte do DPM, mudou pouca coisa. O DPM base foi de 3100 para 2900, reduziu 200 praticamente, então ficou ali no 0 a 0. Um dos pontos que não foi modificado na Taran, que era uma das principais reclamações da comunidade, é justamente a parte da mobilidade dela e também a parte da penetração, que são muito altas.
E ainda vai continuar muito... a Tara ainda vai continuar muito meta, porque é assim, pessoal, rodou 1005 esse tiro. Então tá bem raro rodar 1000 agora com a Tara, mas a Tara ela ainda vai continuar muito meta por conta do estilo de jogo dela e também por conta do meta aqui atual do Hot Console, que sempre privilegia aqueles tanques que tem velocidade e que também tem torre 360 graus. E um dos principais pontos da Taran é, sem dúvidas, a mobilidade dela, porque ela consegue pegar pontos do mapa em questão de segundos, então isso aqui é muito roubado, obviamente. O T30 ele tá ali, eu vou tentar arriscar um blind aqui. Consegui. Cara, que blind perfeito, velho. Que blind perfeito, velho. Que blind perfeito. Eu não tenho nem palavras pra um blind desse. Ainda mais com uma TD soviética que não tem uma precisão tão excelente, velho. Simplesmente acertei o T30 ali, deixei ele com 260 de life ali. A gente já tá com uma gameplay muito meta aqui, de 5k e meio de combinado. E o 4202 foi pra vala ali. Cara, a minha tripulação com a Taran, ela tá muito bem fitada. Então eu tô conseguindo sempre causar muito dano com ela. E eu consigo acertar os tiros aqui praticamente em raio laser. Então isso aqui ajuda bastante. Obviamente eu vou passar pra vocês as minhas considerações finais das minhas tripulações pra vocês copiarem. Até porque a Taran, ela esteve por 100 milhões de prata em fevereiro, ali por uma promoção do Hot Console. Então creio que deu para bastante pessoas pegarem. E também ela constantemente vem por vendas aqui, seja por XP livre ou até mesmo por ouro. Ó, levei o 279 ali, agora só tem que tomar cuidado com aqueles caras que estão ali no fundo. É uma partida que tá equilibrada, tá 12-10, mas a gente ainda tem que tomar um certo cuidado, porque não tá 100% encaminhada essa gameplay não. Os caras às vezes vão atacar pela direita. O ponto é que vai dar pra causar bastante dano aqui e testar ainda mais a Taran aqui. Ó, 874, viu? Tipo, um tiro desse aqui antigamente iria rodar a questão ali de pelo menos um K de dano ali, então isso aqui mudou bastante. A Night Stalker ela tá ali no fundo e acho que eu vou tentar até finalizar ela aqui. Consegui pegar 642, ótimo. Tem um WZ ali no meio e também tem um M451. Cara, vai dar pra pegar bastante dano nessa aqui. Vai dar pra, no mínimo, pegar mais de 10k de dano combinado aqui nessa gameplay, hein, velho. Ó, beleza, morreu. Ó, M103 tá lá no aberto, tá puxando. Ó, só deu pra pegar a esteira, que pena. Deu um azar aqui bem legal, viu, porque era pra, no mínimo, pegar o dano junto com a esteira, né. Então, eu vou tentar arriscar um blind, porque acho que ele tá no mesmo lugar ainda. Consegui. E um dos pontos que a comunidade mais reclamava também, que não foi modificado, como sei pra vocês, é a parte da penetração, galera. Porque, pra vocês terem uma noção, a Taran tem 303 de perfuração na bala P. Então isso aqui é extremamente alto e não mexeram nisso. Mexeram até no Avre, como eu citei pra vocês, né? A penetração dele caiu de 10 na bala padrão e 20 na missão Premium. Acho que eles deveriam ter feito o mesmo com a Taran, até porque é um dos pontos mais fortes aqui do tanque. E não mexeram. E a mobilidade também segue 65 km por hora aqui, até mais quando você pega um embalo aqui em uma velocidade máxima, quando você pega um terreno bom. Então isso aqui tá sendo praticamente a mesma coisa. O único ponto que eu senti realmente na Taran que foi bastante modificado é a parte aqui do dano dela, que tá bem diferente mesmo. Não tá fácil mais pegar aquelas partidas de 10k de dano combinado com ela aqui, tá um pouquinho mais complicado do que antigamente. O ponto é que o DPM dela tá melhor aqui, o dano por minuto, né? Ela tá carregando mais rápido, mas fora isso assim também. Ó, consegui levar o Progreto aqui. Ainda vai ter alguns tanques aqui, ó. Tem E100, tem WZ-120. Tem uma Grid 15 aqui no final do mapa também. E acho que dá até pra pegar ela aqui, dependendo. Ela não, ela recuou ali na parte de baixo, beleza. Ó, o WZ ele vai querer puxar aqui. Ok, eu vou esperar o time avançar, porque a gente já tá com uma gameplay simplesmente sensacional, tá? Acho que com mais de 11k de dano combinado dá pra pegar muito mais ainda, evidentemente. Ó, eu vou puxar pela parte baixa aqui, porque a Grid ela tá recuada, ela não vai querer me puxar aqui. Eu vou tentar até dar um tiro aqui pela lateral no WZ, que ele tá parado ali. Ó, consegui colocar fogo nele. E assim, galera, um dos pontos que não foi modificado na Taran é justamente a capacidade de dano crítico dela. Ainda segue muito alto, então pra colocar incêndio, pra destruir a munição, tá muito tranquilo. Até mesmo pra pegar esteira e pegar dano combinado, tá muito de boa. Eu vou até puxar a Krieger aqui agora. Ó, consegui pegar o track dela de novo e ela me devolveu um tiro aqui. Deu pra pegar o Ciri aqui nela ainda. E o E100 ele atirou. Vai dar pra pegar outro tiro aqui nele. Eu vou tentar até achar o track dele aqui pra pegar mais dano. Ó, consegui. Consegui. E ainda consegui pegar auxílio no track ali do E100. Cara, que partida simplesmente
mágica. Uma gameplay sensacional que a gente conseguiu pegar 10.100 de dano direto. A comandante até me aplaudiu aqui porque foi uma atuação de gala aqui da minha parte, uma gameplay épica. A gente conseguiu pegar mais de 16k de dano combinado aqui, 150k de prata. Cara, até a polícia tá passando aqui agora porque foi uma gameplay criminosa, Ace Tanker. E a gente conseguiu também pegar 98.91 de marca, dá até pra puxar uma quarta marca depois, num vídeo específico. Foi uma gameplay excelente, eu já vou emendar aqui no pique o meu comentário sobre os nerfs aqui de cada tanque. Eu ganhei até esses baús aqui de pirata que eles estão vindo aqui nessa operação, eu vou até guardar pra abrir depois de uma vez aqui. E aí, comentando sobre cada nerf especificamente, iniciando pela Taran. Galera, vocês viram que o tanque, que a TD ainda tá muito meta. Tá uma coisa simplesmente absurda, porque ela consegue ainda pegar dano muito alto aqui, de uma maneira muito tranquila, principalmente porque os pontos principais dela aqui, que são justamente a parte da mobilidade e também a parte de você conseguir penetrar os tiros de uma maneira muito tranquila, não foi modificado. Então, por mais que reduziu 100 de dano, o DPM aumentou, então acaba que ficou no 0 a 0. A camuflagem aumentou até em 16 metros, mas quando você coloca o tanque no arbusto ou numa zona longe do inimigo, essa diferença aqui praticamente é nula. E comentando sobre o Centro-Avre, ele foi um dos tanques que teve uma mudança até mais significativa do que a Taran, porque ele foi modificado em mais áreas, né? Modificaram a parte da blindagem, modificaram a parte também do dano paciente, porque reduziu em 10 na munição padrão e 20 na munição premium. Então, se você é um player que não tem muita experiência, não sabe de cor os pontos fracos aqui de cada tanque do nível 10, você vai sofrer para tentar pegar dano full aqui nele. Como eu já tenho essa experiência de saber os pontos fracos aqui de cada tanque, não teve dificuldade nenhuma aqui de conseguir dano. Até porque um dos principais pontos que modificaram nele foi a parte da blindagem, como eu sei pra vocês. E na prática, galera, vocês viram até naquela gameplay Rio das Pérolas, pra mim não mudou muita coisa não, tá? A parte baixa, que é essa que eu tô circulando pra vocês aqui agora, continua fácil de furar, mas vocês viram que eu dei muito bounce nessa região, até mesmo da Grid 15, do WZ5A, daqueles pesados que eu ataquei na linha reta ali também no final da gameplay. Então, o Avre ainda continua muito meta, embora ele sofreu até um pouquinho mais de penalização em relação a Taran. Ele é um tanque ainda que, por ser de linha de frente, você tem mais mecanismos para combater ele. E querendo ou não, a Taran, por ela ser uma TD de suporte que joga 400, 500 metros do inimigo, é muito mais difícil de combater. E ela com certeza ainda segue, sem dúvidas, a principal TD aqui do nível 10. A conclusão que eu faço sobre esses dois balanceamentos é que eles foram muito mínimos e na prática eles não vão mudar nem 20% do que realmente deveria para deixar esses tanques de fato equilibrados. Para mim, tanto a Taran quanto o Centro-Avre vão se permanecer na meta aqui do nível 10. O Avre vai continuar sendo o principal médio aqui do tier e a Taran vai continuar sendo com muita sobra a principal caça-tanque aqui do nível 10. Infelizmente, a era aqui dos tanques Pay to Win ainda vai permanecer, porque esses tanques ainda têm muita vantagem sobre os demais veículos de linha aqui do jogo. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre o que vocês acharam sobre cada balanceamento e principalmente se vocês têm algum desses tanques e se você sentiu alguma diferença aqui no campo de batalha. Eu estarei agora deixando relacionado os meus dois vídeos aqui com os tanques antes dos nerfs. O Centro-Avre é um conteúdo de terceira marca de excelência que eu faço 95% aqui do tanque. E da S152 Taran é um vídeo muito especial que eu pego 3 gameplays acima de 10k de dano combinado que vale muito a pena você conferir. Queria realmente agradecer demais por você ter assistido esse conteúdo até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto!